Boa noite a todos. Então, para começar a nossa revisão... Opa, tem gente chegando aqui. Deixa eu ver quem é. Então, essa é a listinha de exercícios que eu coloquei para vocês lá no Moodle. Tem aqui matéria de todo o segundo bimestre. Vamos falar um pouquinho, então. Eu vou escolher algumas questões para nós falarmos. E enquanto eu vou falando, eu vou explicando a disciplina, a matéria, ok? Vamos lá para a primeira questão. A primeira questão vai falar das cláusulas restritivas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Quem falou? Prof, dá um zoom. Ainda está pequeno? Deixa eu colocar, então. E agora? Melhorou? Melhorou? Sim? Então, vamos lá. Opa, bati aqui na tomada. Então, vamos lá. A primeira questão vai falar da cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. O que diz respeito a essas cláusulas? O que é a cláusula de inalienabilidade? Diz o seguinte: aquele bem que vai ser destinado a determinada pessoa, aquele bem não pode ser vendido, não pode ser doado, não pode ser cedido, ok? O legatário, a pessoa que recebe aquele bem, ele vai ficar isento de vender aquele bem, doar aquele bem ou ceder aquele bem para qualquer outra pessoa. E lembrando que aqui no direito nós não admitimos a inalienabilidade eterna, que é aquela que vai durar por todo sempre, passando de geração em geração. O que nós permitimos é a inalienabilidade vitalícia, que vai durar enquanto o legatário, a pessoa que receber o bem imóvel, existir, enquanto ele estiver vivo. Impenhorabilidade diz que aquele bem, ele não pode ser alvo de penhora judicial, exceto, claro, para aquelas dívidas que dizem respeito exclusivamente ao imóvel, como IPTU, taxa condominial. E incomunicabilidade diz respeito à comunicação, ou aquele bem fazer parte dos bens comuns do casamento. Então, eu posso falar o seguinte: olha, eu tenho uma filha que é casada com um cara muito gastador. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar aquele bem com cláusula de inalienabilidade e incomunicabilidade, porque não vai envolver de jeito nenhum meu genro vendedor. Beleza? Então, vamos lá para a questão 1. Quanto às cláusulas restritivas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade sobre os bens da legítima, A. Pode o testador impô-las livremente, sem qualquer justificativa prévia? Não. O testador, ele deve justificar, tem que ser uma justificativa plausível, ok? E ele deve fazer isso no seu testamento. Então, deve ser uma justificativa plausível e deve fazer isso no testamento. Então, pode o testador impô-las desde que declare justa causa no testamento? Exato, é isso mesmo. Então, ele tem que opor, ele tem de impor no testamento e com justa causa, ok? E se essa justa causa for muito fraca, pode reverter? Pode, ok? Pode reverter também. Só são imponíveis se precedidas de autorização judicial. Quer dizer que você tem que pedir autorização judicial antes para poder fazer a cláusula? Não.
Não precisa. É vedada a imposição de cláusula restritiva sobre os bens da legítima. Não, é possível colocar também sobre os bens da legítima. Combinado? 2. Sobre o legado de coisa certa e determinada, deixado a alguém denominado legatário em testamento ou codicilo, é correto afirmar que... Professor, alguém fez alguma pergunta aqui. Tadinha! Melhoras para ela, para a nenenzinha dela, tá bom? Melhoras para ela. Então, vamos lá. O que é o legado de coisa certa? Legado de coisa certa é o seguinte. Deixa eu ver para quem que eu vou deixar. Deixo para o Wagner. Wagner, eu vou deixar para você esse celular. É um celular iPhone 6. Quer ver? Ele tem um monte de número aqui de série. Deixa eu ver o número de série dele. Aqui, o número de série dele. BCGE2816A. É esse o iPhone que eu vou deixar para você, viu, Wagner? Isso é um legado de coisa certa. O legado de coisa certa é quando eu informo exatamente, dou as características, eu falo que ele é cinza, com aqui dentro preto, eu falei o número de série dele, então eu fiz todas as características desse legado que eu vou deixar para você. Isso é legado de coisa certa. É um bem que está discriminado para alguém. Então, eu vou discriminar lá na minha herança. Vou deixar para o Wagner. Então, esse iPhone, ele é prateado. Ó, Wagner, ele é prateado, tá bom? É um iPhone 6, daqueles antigos. Beleza? Ele tem esse número de série que eu já te passei. Ele tem 16 gigas. Mentira, ele tem 64. 64 gigas, ok? Estou te passando as coordenadas. Isso é legado de coisa certa. Vamos lá. O legado pode recair sobre coisa alheia, cabendo ao herdeiro a obrigação de adquirir a coisa alheia por conta do espólio para entregá-lo ao legatário. O que é legado de coisa alheia? Wagner, mostra aí seu celular. O Wagner, então eu vou falar assim, deixo para Beatriz um celular. Que tipo que é seu celular, o Wagner? Deixo para Beatriz um celular Samsung, tá? Desse mais moderno aí, Samsung Note. Tá? Como que é o nome desse celular aí? J7, isso, olha, é o celular que o Wagner tem, que ele acha, tá? Deixo, então, para Beatriz o celular J7 Note Plus, com a canetinha. Eu tenho esse celular? Não. Esse celular é do Wagner, não é verdade? Não é meu. Eu posso deixar algo que eu não tenho? Não, eu não posso deixar aquilo que eu não tenho. Os meus herdeiros são obrigados a comprar o celular Samsung J7 do Wagner Note com a canetinha. Eles são obrigados a comprar esse celular para dar para Beatriz? Não. Agora, imagine o seguinte, eu falo, deixo para Beatriz um celular. Eu estou falando qual é o celular? Eu estou especificando se esse celular é o do Wagner, se esse celular é um Samsung, se esse celular é um Motorola, se esse celular é um iPhone, se ele é o mais moderno, se ele é o mais antigo. Eu estou especificando qual é o celular? Não. Aí, nesse caso, eu vou ter um legado de coisa genérica. E, obrigatoriamente, meus herdeiros, às custas do espólio, terão de comprar um celular
para a Beatriz. Vai ser o celular mais caro? Não. Vai ser o mais barato? Também não. Vai ser um celular que esteja no meio termo. Combinado? Então, o legado pode recair sobre coisa alheia? Não, não pode recair sobre coisa alheia. Ok? B. As benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias, apesar de serem bens acessórios, não aderem ao imóvel legado? Falso. Aderem sim. Imagina o seguinte, eu tenho uma casa, a casa está com o teto caindo. Aí eu vou lá no teto que está caindo, eu pego uma estaca, coloco uma estaca segurando o teto. Coloquei a estaca segurando o teto. Essa não é uma obra necessária, porque agora essa estaca, esse pilar que eu coloquei ali, ele está cuidando do teto que está caindo, não é verdade? Não é assim que funciona? Eu posso, lá no meu testamento, falar o seguinte, olha, eu deixo a casa para... É porque eu tenho que ver aqui todo mundo. Eu deixo a casa para Lucilene. Mas esse pilar que está segurando o teto, esse eu não vou deixar para Lucilene, não. Esse eu vou deixar para o Guilherme. Eu posso fazer isso? De jeito nenhum. Por quê? Porque o acessório, ele vai acompanhar o principal. Eu não posso tirar o pilar, a estaca, que é uma benfeitoria necessária, daquele bem principal. Então, o acessório vai acompanhar o principal. Outro exemplo, eu tenho uma casa que tem 3 quartos e um banheiro. Eu acrescentei uma suíte, acrescentei mais um banheiro para que um dos quartos virasse uma suíte. Isso é uma obra necessária? Não. É uma obra útil. Não é uma obra útil? Vai facilitar a vida das pessoas que estão ali. Eu posso doar a casa, eu posso deixar a título de legado a casa para Lucilene e falar o seguinte, olha, a casa eu deixo para Lucilene, mas sabe aquele banheiro que eu fiz naquela suíte? Não, o banheiro vai ficar para o Guilherme. Isso faz sentido? Não faz. Como que o Guilherme vai usar aquele banheiro? Como você vai desassociar aquele banheiro daquela casa? Então, as obras, tanto úteis, necessárias, quanto as voluptuárias, elas vão seguir o principal. Qualquer pessoa, natural ou jurídica, simples ou empresária, pode ser contemplada com legado, podendo assim o herdeiro cumular a qualidade de legatário. Verdade. O herdeiro ele pode ser o legatário pode ser pessoa física, pessoa jurídica, pode ser simples, empresária, pode ser sem fins lucrativos. Então, qualquer pessoa pode ser legatário. Em se tratando de legado de alimentos, não é possível presumi-lo vitalício. Falso. Na verdade, é possível presumi-lo vitalício. Ele é vitalício se eu não falar nada no meu testamento. Se eu colocar, deixo para a filha da Caroline Matos, tá? Deixo para a filha da Caroline Matos um legado de alimentos. O que vai acontecer? Meus herdeiros, na quantidade que couber ao espólio, vão ter que arcar com todas as custas para a vida inteira da filha da Caroline. Até depois de atingir a maioridade, sim, ela é vitalício. Se eu nada falo, é vitalício. Então, eu vou ter que arcar com o quê? Alimento. Porque o alimento, em latim, ele vem da palavra alimentum, que significa sustento. E o que é o sustento? É o que você come, é o que você veste,
é onde você dorme, é o que você estuda, tudo isso é alimento. Então, o legado de alimentos, se eu não falar nada, pressupõe-se vitalício. Pressupõe-se vitalício. Alguma dúvida na questão 2? Não? Vamos para a 5. 5. Depois as outras vocês fazem, ok? Assinale a alternativa correta. 5. A existência de testamento, mesmo que todos os herdeiros sejam capazes e maiores, impede a realização de inventário judicial? Certo. A existência de testamento vai obrigar as partes a fazerem o testamento, o inventário judicial. Não se pode fazer inventário extrajudicial, aquele que é feito no cartório, se nós tivermos testamento ou menores ou incapazes. Beleza? B, vamos ver o que está errado no B. O direito brasileiro proíbe o testamento recíproco, mas permite o testamento correspectivo. Correspectivo é a mesma coisa do recíproco, é aquele testamento que eu combino com o Wagner o seguinte: Wagner, olha só, se eu morrer, eu vou deixar tudo para você. Se você morrer antes de mim, você vai fazer um testamento também, vamos fazer aqui o testamento, você vai deixar tudo para mim. Ok? Então eu deixo tudo para o Wagner e o Wagner deixa tudo para mim. Quem morrer primeiro, que vai se dar bem, não é, Wagner? O que acontece aí desse artigo? A educação é até ele atingir a maioridade, tá? Tá bom? A educação é só até atingir os 18 anos. Viu, Wagner? O resto é para sempre. Mas a educação, escolas, cursos, curso de inglês, isso é até fazer os 18 anos. Tá? O legado de alimentos abrange sustento, a cura, o vestuário e a casa, enquanto o legatário viver. Ok? Vitalício. Além da educação, até ele atingir a maioridade. Ok? Beleza? C. Não é válida a nomeação de herdeiro sob condição. Falso. Eu posso estabelecer herdeiros sob condição, sim. O direito brasileiro não admite a revogação parcial do testamento. Admite. Eu posso revogar parte do meu testamento ou eu posso revogar todo. O testamento realizado por menor entre 16 e 18 anos é anulável? Não, ele é válido, porque a nossa capacidade testamentária começa com os 16 anos, ok? Questão 6. Essa questão 6, ela é interessante porque ela vai tratar da colação e daquilo que nós vamos chamar de dispensa da colação. O que é a colação? Colação é um momento em que eu vou trazer ao inventário todos aqueles valores, todos aqueles bens que foram doados, que foram dados como antecipação de legítima. E o que é a dispensa da colação? O que é essa dispensa de colação? É quando o dinheiro doado, na verdade, é um pagamento. É aquilo que nós vamos chamar de doações remuneratórias. Então, se chegar na prova de vocês e falar com dispensa de colação, significa que aquela pessoa que recebeu aqueles valores recebeu a título remuneratório.
Vamos para a questão, então. João, que possui 2 filhos, José e Joaquim, em 2010, doou a José, com dispensa de colação, alguns imóveis que totalizaram 2 milhões de reais e que representavam, naquele momento, 25% do seu patrimônio, avaliado em 8 milhões. Por testamento, lavrado em 2012, João deixa parte de seus bens distribuídos em legados também a José, sem prejuízo da legítima. Ou seja, ele reservou em 2012 50% do seu patrimônio para a proteção da legítima e o restante ele dispôs da forma como ele quis. Aberta a sucessão de João, em 2014, verificou-se que os bens deixados a José no testamento equivaliam a 3 milhões de reais. E o patrimônio do testador se reduzira a 6 milhões. Segundo o Código Civil, então, o que aconteceu aqui? O pai, em determinado momento, deu a um filho, a título remuneratório, 25% do patrimônio que ele possuía. Ele pode fazer isso? Pode, 25%, ele protegeu o valor que caberia da legítima. Em 2014, quando ele faleceu, ele tinha um patrimônio de 6 milhões. 6 milhões, quanto que eu tenho que reservar para a legítima? 3 milhões. E os outros 3 milhões, eu posso fazer do jeito que eu quiser? Pode. Nesse caso, João deixou todos os bens que ele podia dispor a título de testamento, ele deixou para o seu filho João. Tem algum problema nisso? Não. Nós vamos ter igualdade entre os filhos na legítima. Combinado? O testamento de João é nulo porque não respeitou a legítima dos filhos? Não respeitou. 3 milhões estão guardados para a legítima dos filhos. Tanto as doações como os legados são válidos, são, porque respeitaram a legítima dos filhos, que deverá, respectivamente, ser calculada no momento da doação e no momento da abertura da sucessão. Aqui eu ainda colocaria um respectivamente. A doação, você tem que observar a legítima no momento da doação, quais são os bens que ele possui, e os legados no momento da abertura da sucessão. Certa resposta. Letra B. José terá de optar entre receber os legados ou permanecer com os bens doados. Nada a ver, não é? Os bens doados é uma coisa, os bens deixados a título de legado são outra coisa. Um não tem relação com o outro. A cláusula que dispensou o donatário da colação tornou-se ineficaz, porque somados os legados e as doações, João desrespeitou a legítima de Joaquim. Não desrespeitou. Ok? Não desrespeitou. Por quê? No momento da doação, o João tinha 8 milhões. Quer dizer que ele podia dispor de 4 milhões e ele só dispôs de 2. E no momento da abertura da sucessão, ele tinha 6 milhões. 3 milhões ele reservou a título de legítima e os outros 3 milhões ele fez o que ele quis. Haverá necessariamente redução das disposições testamentárias, porque a legítima de Joaquim, para que a legítima de Joaquim seja respeitada, levando-se em conta as doações e os legados? Não haverá aqui redução das disposições testamentárias. Alguma dúvida nessa questão? Alguma dúvida sobre colação? Vocês lembram de colação? Tá? E se, vamos lá agora, com dispensa de colação, então significa que ele quitou a dívida com seu filho? É, por aí, tá?
Ele não é que ele quitou dívida, não é? Ele fez um pagamento por algum serviço prestado. É, dívida, né? Tá? O filho era o credor e ele era o devedor. E se essa doação tivesse sido feita com nada de dispensa de colação, com obrigação de colação? Porque se não tivesse colação, ele teria que devolver os 2 milhões por cômputo, ok? Aí o valor da legítima seria 4 milhões e não 3 milhões. Ele teria de devolver 1 milhão para o bolo. Tá bom? Ok? Mais alguma dúvida? Vamos seguir? Vamos aqui. A 9. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta a respeito da disciplina de sucessões no Código Civil. 9. É eficaz o legado de coisa certa que não pertença ao testador no momento da abertura da sucessão. Então, olha lá, eu falo, vou deixar esse celular aqui para o Wagner, tá? Celular, todas as características, tá tudo arrumadinho. Só que o que acontece? Eu deixei cair o celular e o celular quebrou. E eu tive que jogar o celular fora. E agora que eu não tenho mais esse celular, o que vai acontecer com essa minha disposição testamentária? Meus herdeiros vão ser obrigados a cumprir? Não. Por quê? Porque essa disposição testamentária, ela tornou-se ineficaz. Ineficaz. Não o declarando expressamente o testador, reputar-se-á compensação de sua dívida o legado que ele faça ao credor. Se o testador não dispuser claramente que ele deixa aquele bem com o intuito de pagar uma dívida, não tem compensação, não. O credor vai receber o bem mais a dívida. Então, não tem essa, não. Não presume-se compensação. Pelo contrário, presume-se que não há compensação. Se aquele que legar um bem imóvel lhes ajuntar depois novas aquisições, essas se compreendem no legado, salvo expressa declaração em contrário do testador. Quer dizer, então, que eu posso tirar a estaca que está segurando o telhado da casa da Beatriz? Eu posso ir lá e separar o banheiro e falar, ó, Beatriz, tá aqui, tá vendo? Esse banheiro que tá aqui dentro desse quarto? Então, você não pode usar o banheiro, porque o banheiro agora pertence a outra pessoa. Eu posso fazer isso? Não. Se é um bem imóvel, o acessório vai o acessório vai com o principal. O legado de alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa, enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor. É exatamente o artigo 1920 do Código Civil. Tá bom? Vamos para 10. Essa é boa, essa é boa. Quando o testamento foi aberto, Rubião quase caiu para trás. Adivinha por quê? Era nomeado herdeiro universal do testador. Não 5, nem 10, nem 20 contos. Mas tudo, o capital inteiro, especificados os bens, casa na corte, uma em Barbacena, escravos, apólices, ações do Banco do Brasil e de outras instituições. Joias, dinheiros, amoedados, livros, tudo finalmente passava à mão do Rubião, sem desvios, sem deixas a nenhuma pessoa, nem esmolas, nem dívidas. Uma só condição havia no testamento:
a de guardar o herdeiro consigo, o pobre cachorro Quincas Borba, nome que lhe deu por motivo de grande afeição que lhe tinha. Exigia do dito Rubião que o tratasse como se fosse a ele próprio testador, nada poupando em seu benefício, resguardando de moléstias, de fugas, de roubo ou de morte que lhe quisessem dar por maldade. Cuidar finalmente como se o cão não fosse, mas pessoa humana. Como se o cão fosse, mas pessoa humana. Item impunha-lhe a condição, quando morresse o cachorro, de lhe dar sepultura decente, em terreno próprio que cobriria de flores e plantas cheirosas. E mais desenterraria os ossos do dito cachorro, quando fosse por tempo idôneo, e os recolheria em uma urna de madeira preciosa, para depositá-los no lugar mais honrado da casa. Machado de Assis. E aí? Você recebe de testamento tudo, mas tem uma condição. Você vai ter de cuidar de um cachorro enquanto esse cachorro viver. Isso é condição consubstanciada em termo final, condição resolutiva, condição suspensiva, termo inicial ou é um encargo? E aí? O que é isso? Vamos lá, o que seria uma condição suspensiva? Olha, se você fizer algo, se você casar com fulano, você vai perder a herança. Então, quer dizer que a pessoa tem que ficar solteira pro resto da vida ou não casar com aquele fulano. Isso é uma condição. Termo é algo que se espera, algo futuro e provável. Olha, quando você ganhar neném, tá? Eu vou deixar mais para você quando você ganhar neném. Você tá grávida? Tá, então é termo. Presume-se que você vai ganhar neném. E o que é um encargo? É uma obrigação que você vai ter de cumprir durante muitos anos. Então, aqui, o que o Rubião ia ter de fazer? Ele ia ter um encargo, não é? O encargo de cuidar do Quincas Borbas. Então, resposta, letra E. O Rubião vai ter que cuidar do Quincas. Combinado? Um encargo é uma obrigação que ele vai ter de cumprir. Explica o que seria a letra A e B. Vamos lá. Condição resolutiva. É a mesma, é termo final, é algo futuro e certo, ok? É a mesma coisa que é algo que vai acontecer no final daquela herança, ou daqui a muito tempo. E você vai ter que, depois de fazer aquilo, ganhar neném, por exemplo. Ok? Ganhar neném é um termo final. Então, quer dizer, a partir do momento que ganhar no neném, a mulher está grávida, a partir do momento em que ela ganhar o neném, ela vai receber aquela herança. É um termo final. Então, você teve de esperar alguma coisa. Termo inicial é quando começa naquele momento da herança. O que é condição resolutiva? Condição resolutiva é algo que vai acontecer no futuro e ele é incerto. Então, você não sabe se vai acontecer. Por exemplo, se um dia a sua esposa ficar grávida, aí sim ela vai receber, a criança vai receber a título de herança alguma coisa. Ok? Aqui a diferença é o termo para a condição.
Termo é um evento futuro e certo. Condição é um evento futuro e incerto. Sanada a dúvida? Tá? Vamos lá na 12. 12. Em relação à elaboração de testamento, responda. A nomeação de herdeiro pode ser pura e simples ou por certo motivo? Exato. Nomeio fulano de tal, meu herdeiro. Nomeio fulano de tal como meu herdeiro, se ele ganhar na Mega Sena. Isso aí é condição ou é termo? Se ele não tiver um esquema lá na Caixa Econômica, é condição. Não é verdade? É condição. Podem ser chamados a suceder as pessoas jurídicas cuja organização, sob qualquer forma, seja determinada pelo testador? Pode suceder pessoas jurídicas? Quer dizer que eu posso estabelecer como meu herdeiro uma pessoa jurídica? Ou eu posso estabelecer como meu legatário? E aí? Eu posso dizer que parte da minha legítima vai para uma sociedade empresarial? Sociedade empresarial está lá na minha ordem de vocação hereditária? Está lá na minha lista de quem pode ser herdeiro? Quem pode ser herdeiro? Pessoas vivas ou concebidas no momento da sucessão. Eu incluí empresa? Não. Pessoa jurídica pode ser legatário, não pode ser herdeiro, ok? Então, não sucede, ok? Não sucede, ela vai ser legatário. Não é possível a nomeação de herdeiro a termo ou sob condição? Não, acabei de mostrar um exemplo para vocês. Fulano de tal será considerado meu herdeiro se ele ganhar na Mega Sena. Fulano de tal vai ser considerado meu herdeiro se ele passar na prova da OAB, que é agora dia 6. Pronto. Estabeleci um termo ou uma condição, dependendo do aluno. Resposta, letra A. Apenas a assertiva 1 está verdadeira. Ok? Essa é boa, 14 é boa. Essa daí vocês vão responder. Vamos lá. Em 2006, Olavo, que não tinha herdeiros necessários, lavrou um testamento público contemplando como sua herdeira universal Maria. Então, o Olavo, ele não tem herdeiros necessários, ele fez um testamento público e ele vai colocar como testamento público, tá bom? A Maria, ok? A Maria, tá? Em 2007, arrependido, Olavo revogou o testamento de 2006. Ele pode revogar o testamento? Pode, a qualquer momento. Lavrando novo testamento, nomeando como seu herdeiro universal Mário, sem cláusula expressa de substituição. Então, em 2007, ele colocou o Mário como seu herdeiro universal. Em 2009, o Mário faleceu, deixando seu neto Pedro. No mês de setembro de 2011, faleceu Olavo, deixando seu sobrinho Lucas como único parente vivo. Assinale a alternativa e indique a quem caberá a herança de Olavo. Quem vai receber a herança de Olavo? Maria, Lucas
Pedro, ou a herança será vacante? Quem vai receber? Quem vai receber? Quem? Raimundo Nonato. Quem vai receber? Quem vai receber? Quem recebe é o seu único parente. Quem é seu único parente vivo? Lucas. Por quê? Porque quando Mário faleceu, tinha alguma cláusula dizendo quem iria substituir o Mário? Não. Então, se o Mário faleceu antes do testador, o que aconteceu com aquela cláusula? Aquela cláusula perdeu a sua eficácia. Vamos lá, Wagner, vamos pensar. Mudando aqui, vou deixar um celular para você de legado, tá bom? Tá aqui, ó, Wagner. Deixei esse celular para você de legado, beleza? Tá funcionando. Só que hoje eu deixei o celular cair no chão e ele morreu. Quebrou, morreu. E aí? E agora? Eu tenho celular para te dar? Não, não tenho celular. Mas essa cláusula do meu testamento é nula ou ela é anulável? Ela é anulável. Na verdade, ela é ineficaz. Por quê? Porque no momento que eu fiz a minha cláusula, eu tinha o celular, não tinha? Mas no momento que eu morri, eu tinha esse celular? Não. Agora vamos imaginar o Mário, o amigo do Olavo. No momento em que o Olavo fez o testamento, o amigo dele, Mário, não vou falar que Mário, né? O Mário estava vivo? Estava. Aquela cláusula é válida do testamento que ele deixa tudo para o Mário? Deixa. Mas o Mário morreu. Ele morreu antes do testador. O testador morreu logo depois. Anos depois, pode ser minutos depois, dias depois. Mas no momento que o testador faleceu, Mário estava vivo? Não. Nós fizemos uma questão dessa em sala de aula. Nós não temos representação em testamento, tá? Quando nós não temos legítima, claro, lá na legítima nós temos a representação. Mas quando nós não temos herdeiros necessários, nós não falamos em representação. Quem é o destinatário da herança é o Mário. Se o Mário falece antes do testador, aquela cláusula é ineficaz. O que o Olavo pode fazer é criar a sua própria ordem de vocação testamentária, dizendo o seguinte: na ausência de Mário, ou Mário não podendo receber, quem vai receber é fulano de tal. Se fulano de tal não quiser receber, quem vai receber é o cicrano. Mas Olavo não fez isso. Então, quem vai receber os bens? O herdeiro facultativo, o sobrinho dele. Dá uma olhadinha numa aula que nós falamos de sucessão testamentária. Tá? Nós falamos disso, fizemos até uma questão em sala. Era mais ou menos parecida com essa. Tá? Era mais ou menos parecida com essa. Então, nós não temos representação por estirpe, nada disso na sucessão testamentária. Ok? A pessoa faleceu antes do testador, não tem nada dizendo quem vai receber no lugar dela, quem recebe é o bolo. Na inexistência de outra pessoa para receber, não tendo herdeiros necessários, nós vamos para os herdeiros facultativos. Não tendo herdeiros facultativos, aí sim a herança vai ser
jacente e depois vacante. Combinado? Resposta letra B, Lucas. Vamos nessa aqui, 15. No tocante ao Instituto do Testamento, marque V para verdadeiro e F para falso. E em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 1. Essa aqui é assim. 1. A elaboração do testamento particular, no entendimento do STF, o STJ, deve se revertir inteiramente das formalidades prescritas na lei civil, inclusive a assinatura do testador e de testemunhas idôneas. É assim, galera. Regra absoluta, formalidade ao extremo. Não. O STJ entendeu que o material sobrepõe-se ao formal. Então, eu não preciso de testemunhas, eu não preciso de que todas as testemunhas, as 3 testemunhas, sejam idôneas. Eu posso ter uma testemunha, eu posso ter 2 testemunhas, eu posso escrever meu testamento sozinha. Vai que eu estou fazendo uma trilha, e aí meu celular morreu, não é, Wagner? Estou fazendo uma trilha, o celular morreu, não tem como ninguém me contatar, eu machuquei, estou perdendo sangue. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar um pedaço de papel que está na minha bolsa e vou escrever meu testamento. Meu testamento vai ser válido? Vai. Não são minhas últimas vontades? Eu não escrevi à mão? Por que vão deixar de respeitar as minhas últimas vontades? Só porque naquele momento eu não tinha 3 testemunhas do meu lado, eu estava sozinha. Então, o material sobrepõe-se ao formal. Falso, tá? Falso. A morte prévia de irmão do testador, sem a existência de cláusula de reversão do quinhão no bojo do testamento e a ausência de herdeiros necessários, por si só, determina que tal parcela do patrimônio deva ser arrecadada como herança jacente, sem necessidade de apreciação das demais disposições testamentárias. Gente, morreu o irmão do testador. Quem mais que nós temos? Sobrinhos. Quem mais? Tios. Quem mais nós temos? Primos. Quem mais? Sobrinho neto. É assim? Morreu o irmão, pronto, já vira herança jacente? Não, tá bom? Não tem nada disso, não. Cláusula de reversão, não. Ele é revertido automaticamente para os demais herdeiros. Combinado? 3. Não há prejuízo o fato de o pai socioafetivo não ter interesse em figurar da certidão de nascimento de criança, uma vez que tal fato não afeta a possibilidade de ele, a qualquer tempo, dispor seu patrimônio na forma da lei, por meio de testamento em favor do menor, certo? Ele pode até reconhecer a paternidade da criança, se ele quiser, no testamento dele. Ok? Resposta, letra E. Alguma dúvida aqui? Mas se todas as testemunhas morrerem, será cumprido? Bem provável, Lucilene. Bem provável. Ainda que todas as testemunhas faleçam, é bem provável que aquela vontade seja cumprida. Tá bom? Pode acontecer. Não tem problema nenhum. Tá? Gente, eu tenho uma aluna que vai fazer uma banca especial amanhã. Ela me manda mensagem a cada 5 minutos. Se eu já arrumei a banca dela, quem vai estar na banca dela, quem não sei o quê, quem não sei o quê. De 5 em 5 minutos. Eu falei para ela que eu ia colocar 8h30 quando minha aula acabasse, gente. Ai, Deus. Vamos lá, 18. Vocês vão ver quando chegar a vez de vocês, vocês estarão nervosos. Tá bom? Vocês também estarão nervosos desse jeito.
Tá todo mundo nervoso. Tem alguma pergunta, Lucilene? Ou só você quer falar que ela tá nervosa? Ai, ai. Ai, ai. Vamos lá. Próxima questão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Em relação às disposições testamentárias, é nula a disposição, exceto. Olha só, pergunta, querendo fazer um peguinho aqui, né? Está falando que todas aqui estão erradas, exceto uma. Então, qual que está certa? Tá? Aqui todas estão erradas, exceto uma. Então, vamos lá, vamos ver se está certo. Pode cláusula testamentária que se refira à pessoa incerta, cuja identidade não se possa averiguar? Então, eu posso falar isso aqui. Deixe meu celular para um ser humano. Posso fazer isso? Quem é o ser humano que vai receber esse celular? Vocês não vão apresentar, não? Então, que beleza, hein? Então, vamos lá. Eu deixo esse celular para um ser humano. Essa cláusula tem alguma validade? Quem que chama ser humano? Quem é ser humano? Todos vocês. Então, eu não consigo identificar para quem vai esse celular. Ok? Então, essa cláusula testamentária não é admitida. Tá? A disposição testamentária que deixe ao arbítrio do herdeiro ou de outrem fixar o valor do legado, esse é o sonho de todo herdeiro, que ele possa fixar o legado. Porque aí ele vai falar o seguinte: ah, Wagner, beleza a vida de vocês, é? Ah, Wagner, ela disse que eu posso deixar o valor para você receber. Sabe quanto que eu vou deixar para você? Eu vou estabelecer, ó, meu herdeiro falando, tá, Wagner? R$ 1 é o que você vai receber a título de legado. R$ 1. Imagina se isso pudesse. Pode não, tá bom? Então, é o testador, não cabe a mais ninguém, além do testador, indicar o valor e o bem que determinada pessoa vai receber. Ok? Na minha época não tinha NAD. Que institua herdeiro ou legatário sobre condição captatória de que esse disponha, também por testamento, em benefício do testador ou de terceiro. O que é essa condição captatória? Primeiro que está lá no artigo 1900. É nula a disposição que institua herdeiro ou legatário na condição captatória, ok? Captatória, o que é isso? O que é isso? O que é isso? É você deixar para um herdeiro seu que nomeie outras pessoas como herdeiros. Eu posso fazer isso? Eu posso deixar livremente para os meus herdeiros escolherem quem serão meus legatários? Não, isso é condição captatória, não pode estar lá no 1901. Não pode. Então, eu não posso deixar para os meus herdeiros escolherem valor por legado, eu não posso deixar para os meus herdeiros escolherem quem eles querem que sejam os meus herdeiros. E posso ter disposição testamentária em favor de pessoa incerta, que deva ser determinada por terceiro, dentre duas ou mais pessoas mencionadas pelo testador, ou pertencentes a uma família, ou a um corpo coletivo, ou a um estabelecimento por ele designado? Sim. Então, eu vou falar o seguinte: esse meu celular aqui, que está sendo o objeto da discórdia, eu vou deixar para um aluno da minha turma
de Sucessões Noturno 2020.2 que esteja assistindo a aula nesse exato momento, às 20 horas e 23 minutos, do dia 24/11 de 2020. E quem vai escolher essa pessoa é o representante de turma. Eu posso fazer isso? Posso. Eu determinei quem são as pessoas que podem receber? Sim, 13 pessoas podem receber. O Bruno, a Carla, a Deilza, a Elisa, o Lennon, a Lucilene, a Ludmila, o Marcos, o Miguel, a Pamela, a Veridiana e o Wagner. 12, na verdade. Tem 12 pessoas que podem receber esse celular. Quem vai escolher qual pessoa vai receber? O representante de turma. Então, quando eu estabeleço quem são as pessoas que podem receber o legado, essa cláusula não é nula. Mas quando eu digo, deixo esse celular para um ser humano, aí essa cláusula é nula. Porque eu não restringi que ser humano é esse. De onde é esse ser humano? De que família, faixa etária, em que local ele trabalha, em que local que ele estuda? Ok? É porque acontece o seguinte, Wagner, normal, tem uma tradição, ok? Na instituição, tem uma tradição, não é um costume ainda, uma tradição de que os alunos que fazem o ENAD ficam isentos de apresentar a monografia. De apresentar o TCC. Então, resposta letra D. Alguma dúvida? Ah, essa aqui vai falar de legado. Vamos lá, 21. 21. 21. Sério, olha só. É uma faculdade, tá bom? Do coordenador fazer isso. Pode ser que vocês façam o ENAD, tirem nota máxima, aí sim ele vai falar, então, para compensar que vocês tiraram a nota máxima, vocês vão ficar isentos de apresentar o TCC. Ou ele fala o seguinte, olha, como vocês não foram bem no ENAD, agora todo mundo vai apresentar o TCC. Ele pode fazer isso também. Tá? Pode fazer isso também. É um poder discricionário do coordenador. Vou tratar melhor com o Perdigão? Não é que tratar melhor com o Perdigão, é tirar uma nota excelente no ENAD. Tá bom? Vamos lá. 21. Segundo a legislação civilista brasileira, no que corresponde ao Instituto da Sucessão Testamentária, podemos afirmar que, exceto... Então, o que está errado? Toda pessoa capaz pode dispor em testamento da totalidade de seus bens ou de parte deles para depois da sua morte. Verdade, tá? Verdade, é isso mesmo. Extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado a data de registro. Sim, 5 anos, não é? Aquele prazo. A legítima dos herdeiros necessários poderá ser incluída no testamento? Não. Não pode, tá bom? Eu não posso dispor a legítima em testamento. Tá bom? A legítima, ela é uma parte separada dos bens. Ok? Então, eu não posso dispor da legítima em testamento. O testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo? Exatamente. Tá? 22 tá boa essa aqui, 22. Por meio de testamento, é possível instituir legado de usufruto
em favor de pessoa indicada pelo testador. Exato. Olha, eu tenho uma casa ali no Parkway. Não, é a minha casa lá no Lago Sul, na Ponta de Picolé, não é? Eu vou deixar essa casa a título de legado de usufruto para o meu aluno. Quem era o aluno que eu tinha deixado a casa no Lago Sul para fazer as festas, hein? Eu vou deixar, então, para o Lennon a casa. É o Wagner? Eu vou deixar para o... Não, vou deixar para o Lennon, tá? O Lennon tá caladinho hoje. Então, eu vou deixar para o Lennon, a título de legado de usufruto, uma casa que eu possuo na Ponta de Picolé, lá no Lago Sul, lá na Península dos Ministros, assim, que tem um cais, já tem uma lancha estacionada, legado de usufruto. O que o Lennon pode fazer com essa casa? Ele pode morar na casa, ele pode alugar a casa, mas ele pode vender? Não. Ele pode ceder a casa? Pode. Ele pode doar? Não. A casa é dele? Não. Ele tem apenas o usufruto. Em regra, esse usufruto é vitalício. Se eu não colocar um tempo, olha, deixa o Lennon no usufruto dessa casa no Lago Sul, enquanto durar a faculdade. Vocês acham que o Lennon um dia vai terminar a faculdade? Nunca! Enquanto o Lennon estiver na faculdade, para ele fazer festa, para ele encontrar os amigos, fazer o churrasco da turma, a festa de formatura, ok? Esse eu posso estabelecer um tempo. Se eu não estabeleço um tempo, o que eu tenho? Vitalício, enquanto o Lennon viver. Então, por meio do testamento, é possível instituir legado de usufruto, exato. Na instituição do legado de usufruto sem fixação de tempo, entende-se legado por toda a vida, exato. Se o legado for de coisa que se determine pelo gênero, será o mesmo cumprido, ainda que tal coisa não exista entre os bens deixados pelo testador. Sim, quando nós temos o legado de gênero, lembra do cavalo? Olha, eu vou deixar para Deilza um cavalo. Eu falei qual que é o cavalo? Não. Eu disse onde esse cavalo está? Não. Eu falei qual é o valor desse cavalo? Não. Isso é um legado de coisa genérica. Significa que meus herdeiros deverão comprar um cavalo. É o cavalo mais caro? Não. É o pangaré mais barato? Também não. É no meio termo. Então, os meus herdeiros terão de cumprir esse legado de coisa genérica, que é diferente de legado de coisa alheia. Eu escrevo o seguinte: deixo para Deilza, cavalo, manga larga, machador, lá da Aras, cavalinho voando, tá? Qual era aquele cavalinho que voava? Não é da época de vocês também. Cavalinho que voava, tá? Então, eu vou deixar um manga larga, machador, na cor caramelo, que fica lá no Aras, cavalinho voador. É um manga larga que já tem 4 anos, o registro dele é número tal, o nome dele é número tal, é nome tal. Especifiquei qual é o cavalo. Eu tenho esse cavalo? Não, não tenho. Os meus herdeiros vão ser obrigados a comprar esse cavalo para Deilza? Não. Cavalo lá do Hércules, do desenho. Não, gente, vocês são tudo muito no Pegasus. Não, não é esse, não. Cavalo voador. Da menina, qual que era o nome dela? Vocês não, gente, não é da época de vocês. Agora eu tô até com a musiquinha na cabeça. Que não é unicórnio, gente. Cavalo voador, menina, mundo diferente. Como que é o nome, gente?
Ah, esqueci, desenho, peraí, deixa eu ver aqui, desenho. Ave Maria. Sei não, gente, esqueci, vocês são muito novos, vocês não lembram de... Cavalo de fogo, esse! Veridiana, esconde isso, Veridiana. Você está denunciando nossa idade, Veridiana. Veridiana, não faça isso, Veridiana. Esses meninos do século XX, eles nem sabem o que é isso. Século XXI. Não conta. É esse daí, o cavalo de fogo. Lá no Aras, cavalo de fogo. Isso é coisa de gente velha, tá? Isso é coisa de gente velha. Então, o cavalo que está lá no... O cavalo manga larga machador, caramelo, que está lá no Aras, cavalo de fogo. Esse eu tenho, eu especifiquei qual que é o cavalo, não especifiquei? E aí, eu tenho esse cavalo? Não, não tenho. Se eu não tenho esse cavalo, meus herdeiros não são obrigados a dar esse cavalo para Deilza. Tá bom, Deilza? Você não vai receber o manga larga machador que está lá no cavalo de fogo. Combinado? Ó, tô até lembrando da música aqui na minha cabeça. Ih! Depois eu mostro para vocês, no fim da aula, para vocês novos, alunos do século XXI, tá? Vocês, aí eu mostro daqui a pouco. Então, vamos lá, vamos continuar. As despesas e os riscos da entrega do legado correm à conta do legatário, se não dispuser diversamente o testador. Aí eu deixo lá, eu comprei o cavalo, manga larga machador, lá do cavalo de fogo, agora o cavalo é meu, tá, Deilza? Lindo cavalo, tá? Eu vou lá toda semana escovar o pelo do cavalo, a coisa mais linda. Aí eu deixo lá no meu testamento. Deixo o cavalo manga larga machador, que está lá no Aras, cavalo de fogo, deixo para Deilza. Deilza, é você que vai buscar o cavalo. Se o cavalo morrer com você na estrada, problema seu. Tá bom? Agora, se eu falar o seguinte, meus herdeiros deverão entregar o cavalo lá na casa da Deilza. Se acontecer com qualquer coisa com esse cavalo no caminho, a responsabilidade vai ser dos meus herdeiros. Combinado? Então, todas as afirmativas estão corretas. Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguma dúvida? Não? Vamos continuar. 25. 25, essa tá boa. 25. A abertura da sucessão ocorre com a distribuição dos bens deixados pelo decujus? De jeito nenhum, né? Se alguém colocar isso na prova, eu não sei o que eu faço. Eu tiro eu deserdo do meu testamento. Tá bom? Não vai ser mais considerado meu herdeiro, não vai ser considerado meu legatário, nada. Quando que começa a sucessão? Qual é o momento de abertura da sucessão? É no momento da morte. Ok? Então, a sucessão ela vai ocorrer no momento da morte. Realizada a partilha dos bens do falecido e havendo ainda dívidas, os herdeiros por elas respondem integralmente? Não, 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 não. Tem dívidas, os bens deixados não foram suficientes para pagar as dívidas? Problema do credor. O credor vai ficar no prejuízo, tá? José veio a falecer em decorrência de acidente de trânsito, sendo que seu irmão, João, também vítima do mesmo acidente, sobreviveu por alguns dias, vindo a falecer. José não possuía ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheira, mas tão somente outros 3 irmãos. Aberta a sucessão e realizada a partilha, coube 1/4 dos bens por eles deixados a cada um dos irmãos. E aí? O José tinha 4 irmãos. O João
e mais 3. O José morreu. Logo depois, o João morreu. Como vão ser divididos os bens de José? E aí? João morreu, tá? Vamos lá, deixa eu ver se é João mesmo. José faleceu, ele tinha 4 irmãos, João e mais 3. João morreu logo depois. Como que nós vamos dividir os bens do José? Ele tem descendentes? Não. Ele tem ascendentes? Não. Ele tem cônjuge ou companheira? Não. Então, nós vamos para quem? Para os herdeiros colaterais. Quem são os herdeiros de José? Os 4 irmãos. Então, como que vai ser dividido a herança? Como vai ser dividida a herança do José? 1/4 para cada irmão. Se João tinha filhos, quem vai substituir o João? Os seus filhos. Se João não tinha filhos, não tinha descendentes, não tinha ascendentes, não tinha cônjuge, não tinha nada, aí sim esses bens vão ser divididos entre os outros irmãos. Ok? Então, resposta, letra C. Vamos ver o que está errado nas outras. Aquele que pretender estabelecer disposições especiais sobre o seu enterro deverá fazê-lo necessariamente por meio de testamento público, cerrado ou particular. Gente, eu quero fazer só o meu enterro, vou fazer igual a Dercy, quero ser enterrada em pé. Eu preciso fazer um testamento para isso? Não. Eu posso fazer um codicilo, ok? Que é um pequeno escrito. Precisa de testemunha? Não. Escreva aqui. Quero ser enterrada igual a Dercy, em pé. Assinado, Caroline. Certo? Certo. Problema algum. Codicilo. Beleza? O direito de representação, segundo estabelece o Código Civil, dá-se na linha ascendente, descendente, e assim como na linha transversal. Mas, neste caso, somente em favor dos filhos dos irmãos do falecido. Errado. Por quê? Porque nós não temos representação na linha ascendente, ok? Bora, galera, fazer um combinado agora. Vocês já estão armando treta, tô vendo. Vamos aqui para 27, aí daqui a pouco eu deixo vocês fazerem o combinado. 27. Acerca do direito das sucessões, assinale a alternativa correta. O Instituto da Colação diz respeito tão somente à sucessão legítima. Isso mesmo. A colação vai dizer respeito exclusivamente àquela parte que diz respeito à sucessão, aquela parte da sucessão legítima. Assim, o herdeiro testamentário não tem legitimidade ativa para exigir a colação bem sonegado por herdeiro necessário. Verdade, tá bom? Verdade. Como é uma matéria de sucessão legítima, que diz respeito à legítima, aquele que é um herdeiro testamentário ou um legatário não pode requerer colação de determinado herdeiro necessário. Ok? Por quê? Porque o herdeiro testamentário ou legatário, ele não tem nada a ver com a sucessão legítima. Combinado? Mas pode acontecer de um herdeiro testamentário também ser um herdeiro legítimo, necessário. Aí, nesse caso, ele pode requerer. Ok? Mas a resposta é a letra A. Vamos ver o que está errado nas outras. Configura-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a sucederem todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. Exato. Sendo titulares desse direito os ascendentes e os descendentes? Não.
Os ascendentes, eles não possuem direito de representação, ok? É nulo e não ineficaz o legado de coisa certa que não pertence ao testador no momento de abertura da sucessão. Falso, na verdade, ele é ineficaz. Porque no momento em que foi feito o testamento, aquele legado existia, aquele bem estava na propriedade do testador. Por algo superveniente, ele não tem mais aquele bem, então é ineficaz. Constituem hipóteses de deserdação de herdeiros e legatários? Legatários podem ser alvo de deserdação? Não, a não ser que o legatário também seja herdeiro. E vamos fazer a última aqui, a 29. Assinale a alternativa correta. No casamento, sobre o regime de comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente participa da herança deixada pelo outro, concorrendo com os filhos do casal, cabendo-lhe igual quinhão aos do que sucederem por cabeça? Não. Se o regime é o de comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente vai ser meieiro e não herdeiro, ok? Falso. Colação é o ato mediante qual o coerdeiro, para assegurar a igualdade das legítimas dos demais, devolve à massa hereditária, em espécie, o bem recebido em doação pelo autor da herança. Vai ser em espécie? E se ele deu uma casa, por que não devolve a casa? E se ele deu um carro, por que não devolve o carro? Se ele deu um iate, por que não devolveu o iate? Eu preciso devolver em dinheiro? Não, tá? Quem mexe com dinheiro em espécie é só aquela família lá, né? É aquela outra família lá que adora comprar as coisas em dinheiro, né? Em espécie. Aqui não, tá bom? Você pode devolver o bem. Estão sujeitos à colação os herdeiros necessários do autor da herança, mesmo aqueles renunciantes ou declarados indignos. Sim, eles vão ter de devolver tudo que eles receberam. Beleza? Inclusive, renunciante e indigno terão de devolver à colação os bens que receberam a mais. Neste caso, tudo que eles receberam. A pena de sonegado só pode repor, a pena de sonegado só se pode requerer e impor em ação movida somente pelos herdeiros do autor da herança? Não. A pena de sonegados também pode ser requerida por um credor. Por exemplo, vai que algum herdeiro está sonegando bens para não pagar as dívidas que ainda faltam. Então, cabe ao credor também apresentar esses bens, ok? Requerer a ação de sonegados, tá? No caso de deserdação, os motivos que a ensejam podem ser posteriores à morte do autor da herança e afasta apenas os herdeiros necessários. Gente, espera aí. Na deserdação, eu não tenho que colocar os motivos da deserdação no testamento? Como é que uma pessoa já morreu, vai fazer um testamento, a pessoa já morreu, vai fazer um testamento para dispor sobre coisas que alguém falou sobre ela depois da sua morte? Não, tá bom? A deserdação, ela deve ser anterior ao testamento. Combinado? Alguma dúvida com relação às nossas questões? Alguma dúvida? Nada? Não, professora, queremos nos despedir aqui.